Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Eliel, sou concurseiro, a carreira diplomática, assim como você, sou CACDista, e hoje eu vim ser um facilitador para Vossa Senhoria na disciplina de Direito Internacional. Tá? Hoje vamos falar basicamente da questão das imunidades de jurisdição estatal. Isso é bastante importante no nosso estudo de direito internacional, isso transborda para áreas como política internacional, tá bom? Então, primeiramente, é interessante que você saiba que em direito internacional, jurisdição não se confunde com função jurisdicional, tá bom? Essa primeira diferenciação é muito importante que você tenha. Jurisdição é um poder atribuído ao Estado por meio do qual ele manifesta a sua soberania sobre as pessoas, sobre os bens e sobre as situações. Tá? Então, isso é jurisdição, ok? Então, vamos lá. Segundo um autor chamado Malcolm Shaw, a jurisdição é uma característica essencial da soberania estatal. Tá? Então, tu considera a soberania estatal e dentro da soberania estatal tem uma característica, que é a jurisdição. Não esqueça, jurisdição é um poder atribuído ao Estado por meio do qual ele manifesta sua soberania sobre as pessoas, sobre os bens, sobre as situações. Tá? O exercício dessa jurisdição, dessa autoridade que o Estado tem, pode criar, pode modificar, ou pode extinguir determinadas relações e obrigações no plano jurídico internacional, tá? Por meio de que, por meio do quê? Por meio de ações legislativas, por meio de ações executivas e por meio de ações judiciais. Então, primeiro é bom você saber esse panorama geral para eu situar antes de explicar o que é imunidade, tá? Como eu já havia dito, o Estado ele exerce essa soberania, essa jurisdição geral e exclusiva dentro do seu território. Tá? A sua soberania ela se manifesta desse jeito, alcançando todas as pessoas e todos os bens que ali se encontram, independentemente de serem nacionais ou de serem de outra nacionalidade. Se estiver dentro daquele território, o Estado exerce a sua soberania. Dentro da soberania existe o quê? Sua jurisdição. Então, dentro daquele território, o Estado exerce a sua jurisdição. Tá bem? Por vezes, essa jurisdição também alcança pessoas e bens fora do território. É o que a gente vai chamar lá em direito penal de extraterritorialidade, e é o que a gente aqui em direito internacional chama de jurisdição extraterritorial. Ou seja, embora o nacional não esteja no território, vamos supor o Brasil, embora o brasileiro não esteja no Brasil, ele pode sim sofrer a jurisdição brasileira, tá bom? Todavia, lembre-se, essa jurisdição, ela não é uma coisa absoluta, assim como nada no direito. Então, há certas pessoas, há certos entes, há certos bens que gozam de uma imunidade denominada imunidade de jurisdição. E é isso que a gente procura sendo diplomatas, não é, meu amigo? Vamos ter imunidade, mas é o cargo, ok? Vamos agora falar um pouco mais adiante do que seria essa questão da jurisdição e quais seriam as pessoas imunes. Tá? Nesse cenário que vivemos, num cenário completamente globalizado, é comum que estados se relacionem não só com outras pessoas físicas, como nacionais, estrangeiros, mas também como pessoas jurídicas, empresas multinacionais, nacionais. Então, há uma certa globalização, essa globalização interfere nessas relações. O que ocorre é que dessas relações podem se originar, por exemplo, algumas questões, algumas demandas que cheguem ao jurisdicionado, a um juiz. Tá? E é nesse sentido, nessa percepção que surge a questão da imunidade, a imunidade de jurisdição estatal. Essa imunidade ela busca basicamente responder a uma
simples indagação. Uma simples indagação. Pode o Estado estrangeiro se submeter à jurisdição de outro Estado? Essa é uma pergunta chave no direito internacional. E você, diplomata, numa terceira fase, suponhamos nós, tem que respondê-la. Tá? E, assim, ele não é uma coisa amplamente aceita, não é uma coisa superada na doutrina, ou seja, tem muita discussão sobre isso. Ok? É só você lembrar, por exemplo, 2004 foi celebrado lá foi celebrado a Convenção das Nações Unidas sobre essa imunidade, sobre a imunidade jurisdicional dos estados e dos bens. Então, isso é um dado importante para você anotar. Em 2004, foi celebrada a Convenção das Nações Unidas sobre imunidade de jurisdição dos estados e dos bens. Tá? Ela ainda não está em vigor, mas ela já foi celebrada, essa convenção. Entenderam? Beleza? Fora isso, os ordenamentos jurídicos internos, eles legislam sobre essa questão da imunidade, da jurisdição, tá? Porque é de interesse soberano, de interesse nacional também, não só internacional, mas nacional, interno. Por exemplo, no Brasil, a imunidade de jurisdição estatal, ela não é objeto de normas previstas em leis, na própria Constituição, tá? Sua regulamentação, ela parte basicamente das jurisprudências dos tribunais brasileiros. Então, os tribunais deliberam e a partir dessas deliberações a gente vê os posicionamentos do ordenamento jurídico pátrio. E ele sim, ele reconhece a imunidade como se fosse uma norma do costume internacional, aceita pelo costume internacional, tá bom? Então, o que seria essa imunidade de jurisdição? A imunidade de jurisdição, ela é um atributo dos estados, tá? Segundo o qual eles podem ser submetidos ao poder judiciário, eles não podem ser submetidos ao poder judiciário de um outro estado. Estado com E maiúsculo, tá, galera? Outra nação, outro país. Tá? Então, essa imunidade de jurisdição é esse atributo do Estado que permite que ele não seja objeto de demanda frente a um tribunal, frente a um juiz, frente a uma deliberação jurisdicional de um outro Estado. Ok, né? Entenderam essa parte? Ficou bem legal. Então, assim, colegas, isso há um tempo atrás era um pouco diferente, tá? Há um tempo atrás diziam que essa imunidade era completamente absoluta, nenhum Estado poderia ser julgado, nenhum Estado poderia ser julgado no outro Estado, por um juiz. Só que antigamente existia o par imparium not habet juridicium. É uma pronúncia, não sei pronunciar essa porra, mas dizem basicamente que não há jurisdição entre os pares, entre os estados não há jurisdição. Um estado ele não se submeteria à jurisdição de outro estado. Só que, galera, mundo globalizado, o direito evoluindo bastante e muito rápido, e formou-se o entendimento de que a imunidade ela somente abrange os atos de império. E é bom você saber, apenas atos de império, não alcançando atos de gestão. Então, primeiro, a gente tem que diferenciar o que são atos de império e o que são atos de gestão para poder entender isso. Mas decora, a imunidade de um ente estatal, a imunidade de jurisdição, ela só alcança os atos de império, não abarcando os atos de gestão. Beleza, né? Então vamos, cara. É importante que você saiba o que é ato de império e ato de gestão, né? Ato de império, segundo Benevides, segundo Portela, ato de império basicamente é quando o Estado pratica alguma ação no exercício de suas prerrogativas soberanas. Decora, isso está no livro dele. Então você fala o que é ato de império. Segundo Henrique Portela, ato de império são os atos praticados pelo Estado no exercício de uma prerrogativa soberana. Tá? Então, isso é ato de império. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, ele também já se pronunciou sobre isso. Ele entende que não é possível a responsabilização de um Estado estrangeiro por ato de guerra, porque esse ato de guerra está abarcado pelo ato de império.
Entenderam? Então, beleza, já sabemos o que é ato de império. É o quê? É quando o Estado age de uma forma com as suas prerrogativas soberanas. E dentro do ato de império tem um ato chamado de ato de guerra. Então, como a gente já viu, né, a imunidade de jurisdição frente aos atos de império. Então, ato de guerra está dentro de ato de império. Então, consequentemente, ato de guerra está abrangido pela imunidade de jurisdição. Tá bom? O STF ele também já se pronunciou sobre isso. Ele entende que os atos bélicos, tá, produzidos por um Estado estrangeiro dentro de um período de guerra, eles também correspondem a atos de império. Então, eles não podem ser submetidos a uma jurisdição de um outro Estado. Entenderam? Essa parte é bem relevante para o seu concurso, para o nosso concurso, na verdade, porque uma questão de terceira fase poderia abordar essa temática. Você teria que, por exemplo, primeiro você explicaria o que era jurisdição, depois jurisdição estatal, depois você explicaria o que era imunidade de jurisdição, depois você explicaria o que é ato de império e o que é ato de gestão. Ato de gestão é o que não é ato de império, né? Basicamente é quando o Estado ele age com igualdade de condições com demais particulares. Se no ato de império o Estado está numa prerrogativa superior aos particulares, no ato de gestão eles estão em mesmas condições, igualdade de condições, tá bom? Isso é bastante relevante, você tem que saber diferenciar isso. Então, recapitulando, ato de império, o Estado age frente às suas prerrogativas soberanas. Ato de gestão, o Estado age em pé de igualdade com os particulares, tá? Então, bota esses dois conceitos na sua cabeça, porque numa prova de terceira fase, isso seria cobrado, tá? E a maioria acertaria, é uma questão relativamente dentro de todo o concurso da diplomacia, é um concurso relativamente mais tranquilo, entendeu? Galera, tem outras coisas dentro do ato de gestão que é importante você ver para a gente acabar essa parte de imunidade de jurisdição, tá? Primeiro, refere-se à questão de aluguéis, compra e venda de bens imóveis, nesses atos, contratação de prestação de serviços, de próprios empregados, tá? Dentro dessas atividades, todas estão dentro do que? Ato de gestão. Então, essas causas elas podem gerar responsabilidade civil, entendeu? Dessa forma, não há imunidade de jurisdição frente a essas causas, frente à contratação de empregados, contratação de prestação de serviço, aluguel, compra e venda de imóvel, bens, essas coisas, tá? Então, o Estado ele não goza de imunidade de jurisdição frente a esses atos de gestão. Perfeito, né? Quanto a isso, o STF já se pronunciou. E o STF falou que, de acordo com a Corte Constitucional do Brasil, não há que se falar de imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro diante de casos levados à Justiça do Trabalho. Tá? Por quê? Porque estaria dentro do ato de gestão e o ato de gestão não está abrangido pela imunidade estatal. Ok? Mas assim, galera, vamos supor isso, né? Pensa que tem uma embaixada estrangeira aqui no Brasil, tem um empregado e esse empregado não recebe férias, por exemplo, e entra com a demanda depois trabalhista contra a embaixada. Eu trabalho na Justiça do Trabalho. Então, poderia ser que esse empregado entrasse na justiça contra essa embaixada, tá? E é competência da Justiça do Trabalho. Tá? O STF já decidiu que isso pode acontecer, tá? Ele goza o Estado estrangeiro, ele goza de imunidade de jurisdição, mas no caso levado à Justiça do Trabalho, não, tá? Então é uma exceção à imunidade de jurisdição do Estado, ok? Entenderam? Então, além dessas lides trabalhistas, além desses contenciosos trabalhistas, os demais atos de gestão, como aquisição de bens e tal, também não gozam dessa imunidade estatal. Como eu falei, ela não é absoluta, ela encontra essas brechas e o Estado pode sim ser responsabilizado
jurisdicional dentro de outro estado. Mas, assim, há um pequeno detalhe. Tá? Há a possibilidade do próprio Estado renunciar a essa imunidade de jurisdição. O Estado pode renunciar e ele pode se submeter a um poder judiciário estrangeiro. O próprio Estado fala assim, não, eu renuncio à minha imunidade de jurisdição. Então, ele pode ser julgado em outro órgão estrangeiro. Tá? Mas é importante que você saiba disso. Ele é julgado, passa toda aquela fase de conhecimento, se ele renunciar, né? Julgar toda aquela fase de conhecimento, só que essa renúncia à imunidade de jurisdição, ela não significa depois renúncia à imunidade de execução, tá? Então, ele tem que ter uma nova renúncia para poder ser executado. Ok, esse vídeo ficou um pouco extenso, que a matéria é muito rica, ela é muito cheia de detalhes. Espero que você tenha gostado dessa explanação que eu fiz e nos veremos numa próxima aula tratando de imunidade de execução, que é bem pequenininha, bem tranquila, tá? Imunidade de execução e imunidade das organizações internacionais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe e siga o canal se você não é inscrito ainda. Um grande abraço e nos veremos, se Deus quiser, lá no Instituto Rio Branco.